Então, Renan, minha primeira pergunta para o senhor é: como que esse plano, construído há tanto tempo, que ficou tanto tempo nas ruas, em manifestações e em seminários, em congressos, poderia propor algo prático, principalmente em questão de pacto federativo, para que o Oeste Catarinense tenha o maior retorno, não apenas dos seus impostos, mas também das suas reivindicações com menos burocracia? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Eu estava rodando uma rádio para outra aqui. Tá ali na co-irmã na Chapecó. Sim, mas muito legal estar aqui. Novamente, sem delongas. O tema do Pacto Federativo é o tema central e é o tema que todo catarinense devia falar. Boa parte daquilo que a gente chama de direita aqui em Santa Catarina quer ficar discutindo o sexo dos anjos. O comunismo vai chegar, não sei o quê. Mas na prática, onde atinge eles o problema brasileiro é a ausência de representatividade real e simbólica do povo de Santa Catarina como um todo. Aqui do Oeste mais ainda, né? Vamos falar a verdade, na propaganda oficial do Brasil vocês nem existem. O cara do Oeste Catarinense, ele só existe pra Receita Federal. É o único órgão do governo que vai olhar pra vocês. Ele vai olhar pra vocês e botar uma mão no bolso de vocês. De resto, vocês não existem. Vocês não vão aparecer em nenhum tipo de propaganda oficial. Vocês não existem como representação do Brasil. E paradoxalmente, vocês são daquelas ilhas do Brasil de sucesso, né? Vocês são uma parte do Brasil que dá muito certo. Vocês não dão certo apenas em termos econômicos. Até porque eu visitei, por exemplo, a região do Mato Piba, lá, que é uma região desenvolvida pelo agro, muito gaúcho também, ali no Maranhão. E você tem desenvolvimento econômico, mas não tem desenvolvimento social. As cidades são muito ruins de se viver. Aqui você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem uma cidade baseada em confiança, um estilo de vida que é bom pra criança, é bom pras famílias, e ao mesmo tempo você é altamente produtivo aqui. Então, aqui tinha que ser base para que o Brasil se inspire. E vocês não são, nesse sentido, base pra nada. Ninguém liga pra vocês no sentido político. Vocês são apenas, volto a colocar, uma bucha de canhão que o Estado brasileiro usa pra extrair dinheiro, cobrando impostos, e o jogo que segue. O Pacto Federativo, portanto, ele é um elemento de extração. E como é que ele funciona? E eu precisava ir nesses lugares. Cara, eu precisava. Ainda vou pro Amapá, vou pro Pará, eu vou pros lugares que são mais privilegiados pelo Pacto Federativo. Mas nos que eu já fui, eu já aprendi a lição. O dinheiro é extraído daqui e ele vai para a classe política lá. Ele sequer é revertido para as populações. Quando eu olho os orçamentos municipais que a gente tem, por exemplo, nas cidades do Maranhão, o orçamento municipal ele é suficiente para suprir os serviços públicos necessários ali. Ele já, até porque ele é extraído de outros lugares. Dito isso, as pessoas não têm esses serviços públicos. Você não tem, cara, eu visitei um lugar lá que nem cemitério tem. As pessoas tiveram que cavar com a mão a cova para enterrar a avó. Eu vi, graças a Deus, eu gravei um vídeo para mostrar o nível disso. Mas show do Wesley Safadão aos montes tem. Emendas parlamentares, os políticos de lá recebem muito mais proporcionalmente do que os daqui. Porque os políticos de lá sempre são base, nunca são oposição. E aí eles distribuem, fazem a roubalheira que tem ali. Lá tem um escândalo de bloquetes, que são aqueles tijolinhos que você vai encaixando pra montar piso, tudo largado, tem as fábricas de bloquete ligado a político. Ou seja, é uma roubalheira. E essa roubalheira é feita com dinheiro que não é extraído dali. Até porque a atividade econômica no Nordeste, no interior do Nordeste, ela é muito pequena. Então esse dinheiro vem de fora. Como mexer com isso sem você fazer uma revolução? A gente precisa fazer uma coisa que seja generosa com as pessoas de lá, que elas são infelizmente vítimas disso, e com as pessoas daqui, que são duplamente vítimas, porque elas ainda pagam a conta. Como fazer? Nós precisamos, e é o que eu quero fazer uma gigantesca reforma administrativa que eu chamo de Lei de Responsabilidade Gerencial. A gente vai fundir os municípios, estabelecer critérios de desempenho para os prefeitos desses municípios, critérios na parte de saúde, educação, segurança, saneamento básico, critérios objetivos, assim. Tem o ranking nacional do SAEB, tem a média. Se o seu município está muito abaixo do SAEB, você como prefeito vai ter que aumentar isso. Se vira, se pica. Aí você vai ter uma determinada pontuação. Se você não atinge essa pontuação, você fica inelegível. Aí não adianta comprar voto, não adianta desviar emenda, não adianta fazer show do Wesley Safadão. O que isso vai gerar? Uma das obrigações centrais é todo município no Brasil tem que aumentar a sua atividade econômica. Esses municípios, aumentando a atividade econômica deles, vão arrecadar lá. E arrecadando dinheiro lá, eles não precisam arrecadar o dinheiro de vocês daqui. E aí a gente faz uma política de desmame. Você cada vez menos, todos os anos, precisa mandar dinheiro para esses locais. Para quê? Para eles gerarem a própria independência. E aí o dinheiro do catarinense fica com o catarinense. Só que eu preciso atingir o problema lá. Porque resolvendo o problema lá, aí vocês vão ter os fluxos migratórios, os problemas de migração desenfreada para cá, que é um problema que vocês estão lidando, e vocês vão lidar cada vez mais se isso não for resolvido. Você vai resolver problemas de tributação, e em última instância problemas até de juros, porque o dinheiro brasileiro acaba fazendo sentido e aí ele fica mais barato para todo mundo. Então, é melhor para todo mundo. Então o que deveria ser a preocupação do político catarinense? E a minha preocupação, por mais que eu seja paulista, eu sou brasileiro, agora, nós temos que desmontar o centrão do Nordeste. Nós temos que, porque lá, né, especialmente no Norte e Nordeste, lá é lá que o seu dinheiro está sendo mais mal usado, é lá que você vive as consequências negativas desse pacto federativo, é lá que rolam esses fluxos migratórios para cá,
E é lá que há essa distorção na representação política, em que vocês mandam muito menos. Então nós precisamos de uma presidência da República que resolva lá. Resolvendo lá, aqui, a real é, vocês ficarem com o dinheiro no bolso, e o governo estadual também, o governo estadual aqui vai fazer as próprias estradas. Como é em São Paulo. Em São Paulo as estradas são todas estaduais. Não precisa ter estrada federal em São Paulo. Então vocês resolvem suas próprias estradas aqui, vocês resolvem sua própria logística, vocês têm a grana no bolso para tocar, que é o que vocês já fazem. Sem ajuda federal, vocês já estão tocando um modelo de vida, vamos colocar aqui, superior à maior parte do Brasil. Então nós temos que ajudar vocês a tocarem. E lá no Nordeste eu tenho que impulsionar a atividade econômica. Tá? Porque senão do jeito que tá, não vale a pena e o Brasil vai se separar. Eu tô sendo bem honesto. O modelo atual do Brasil não vai dar certo, uma hora as pessoas vão se odiar tanto que você vai simplesmente fragmentar o país. Então ou resolve isso ou o país acaba. Temos a participação da Bárbara Jungues. Bom dia, André. Você hoje trouxe loucos para entrevistar? Nem fui eu. Cracudo, matar e as famílias dessas pessoas? Isso aí jamais se elege. É a opinião de muita gente quanto a isso. Perdão, Renan, que a gente tá falando eu não entendi, passado. eu sou um cracudo? Não, da pauta que a gente comentou sobre segurança pública, vossas propostas para a segurança pública. Falamos muito de Estado, falando de plano de governo presidencial, qual seria a sua ideia quanto à segurança pública? Imposição da lei e da ordem. O Brasil... LGO. Não é garantia da lei da ordem, é GLO. GLO, perdão. Não é GLO. Não, eu tô falando imposição da lei da ordem, é ter um Estado brasileiro que entenda que o Brasil precisa de lei e ordem. O Estado brasileiro, não apenas ele próprio é uma zona, como viver no Brasil é uma zona. O Brasil, entendo assim, a ouvinte, o Brasil não é Chapecó. O Brasil não é Chapecó, o Brasil é Caicó. Pra rimar, entendeu? O Brasil é muito pobre, andar nas ruas não faz sentido, o crime toma as cidades brasileiras, e o crime ele se dá em muitos termos, porque uma sociedade que não tem lei e ordem, ela não tem confiança. E aí a ausência de confiança vai se dar na pessoa que picha o muro da tua casa, que joga o lixo na rua, que bate em animal, que anda com a caixa de som no meio do ônibus, que se apropria das praças, é um morador de rua. Quando você tem um lugar que não tem lei e ordem, tudo desmorona lentamente. E esse desmoronar lentamente é o status brasileiro, é o status das cidades brasileiras. Eu volto a colocar, a ouvinte talvez não entenda o drama disso, porque ela tá morando em Chapecó, e isso acontece em uma intensidade muito menor. Eu fui pra São Miguel do Oeste, pelo amor de Deus, o que eu vi lá não se vê no Brasil. É um lugar, é uma cidade de alta confiança. O resto do Brasil não é assim. Então a gente vai precisar impor lei em ordem, e isso no início é sempre difícil. O grande líder lá de Singapura, o Lee Kuan Yew, é um grande espelho pra gente. Ele fez isso em Singapura. Era um vilarejo de pescadores com brigas étnicas locais, muito pobre. Ele impôs lei e ordem, ele criou autodisciplina, isso virou cultura, e com base nessa cultura ele criou um país que é um dos países mais invejados do mundo. Nós precisamos fazer isso no Brasil. E isso vai passar por enfrentar boa parte, inclusive, do espírito leniente do brasileiro com a esculhambação. O brasileiro, ele fica... Talvez por a gente ter essa influência muito carioca no espírito nacional, essa coisa meio Rede Globo, a gente fica achando que é natural ser esculhambado, que a favela é parte da nossa alma. Não deve ser. A gente tem que brecar isso. Então, esse espírito ordenador, ele é necessário agora. Então algumas palavras duras vão ser usadas por nós até para acordar os brasileiros. Agora, muito pior do que uma palavra dura é uma bala dura na tua cabeça, disparada por um vagabundo, é uma faca apontada contra você. Então eu prefiro ter um discurso enfático que machuque do que ser machucado por uma faca que é muito mais enfática do que isso. E assim, chamar a gente de louco por defender Santa Catarina pode me chamar à vontade. Falou, eles têm familiares. Sim, bandidos têm familiares. E antes o familiar do bandido chorar do que o policial que ele tentou matar. E assim, sobre cracudos, sim, tem familiares. E se você interna esse morador de rua, os familiares dele deixam de sofrer. Porque o morador de rua, quando tá no vício da droga, ele rouba do seu pai. Ele rouba da sua mãe. Ele destrói a sua casa. E a gente viu isso e recebeu denúncias sobre isso. E a gente viu em loco. Essa pessoa na droga, ela tá destruindo pouco a pouco o seu núcleo familiar. Então pode chamar a gente de louco à vontade por ter propostas reais para resolver os problemas reais que vivem. Sim, nesse sentido eu sou louco. Nesse sentido, muitos chamam a gente de higienista. E se é querer salvar Santa Catarina, limpar as ruas de moradores de rua e de bandidos, pode me chamar à vontade, eu aceito com o maior orgulho. Eu só ia falar assim, muita gente critica essas palavras duras que a gente utiliza, né? E eu digo, cara, é muito simples, assim, a gente tá num país que desde a década de 80 não aumenta a produtividade. Desde a década de 80 a nossa renda per capita tá estagnada. Desde a década de 80 o avanço do crime organizado fez com que 25% da população hoje esteja sob julgo de outro monopólio da força, de outro estado que é o estado das facções criminosas. Então a gente tá num país que há 40 anos tá completamente destruído. Se a realidade é dura, velho, a palavra vai ser dura.
É isso. Então não é, a gente não vai ficar com meias palavras. O Renan tá muito com essa ideia do sincericídio. É né? lógico. A gente vai falar o que precisar ser falado, o que precisa ser dito. Né? Eu levo isso muito pro lado da fé. Porque se eu não sou sincero comigo e às vezes não pego duro, inclusive com outras pessoas, não há por que defender a fé que eu defendo em Jesus Cristo, por exemplo. E muitas pessoas do meu círculo de amizades pensam igual eu e incentivam a mim a continuar pensando dessa forma. Aplicar isso na política tem prós e contras. Como vocês veem a linha tênue quanto a isso, principalmente no discurso eleitoral? Mas é um pró e contra do ponto de vista tático e estratégico. Não um Exato. pró e contra do ponto de vista valorativo. Eu tô na tua, no sentido de... a situação do Brasil é dramática. Sim. E quando a gente é condescendente com o absurdo, a gente faz parte do problema. Então, por exemplo, quando eu me falaram... Minhas primeiras idas ao Nordeste, eu comecei nessas cidades pequenas que vivem basicamente de dinheiro extraído de outros lugares do Brasil, e eu comecei a falar, não dá, galera, o dinheiro de vocês está vindo lá de Santa Catarina. Inclusive tem um corte muito famoso disso, que é eu brigando com um radialista lá do Ceará. Ele, não, porque Santa Catarina foi privilegiada. Eu, onde? Onde que for Santa Catarina foi privilegiada? Me mostra. Não, eles estão aí há muito tempo o quê? Cadê o privilégio que Santa Catarina teve? É um monte de colono que veio pra cá, pobre, com uma mão na frente e outra atrás, e aí eles começaram a pegar os pedacinhos de terra deles e trabalhar. Você já teve briga, uma parte da população de Santa Catarina, na parte central do estado, teve a guerra do contestado aqui. Igual teve Canudos lá no Nordeste. E a guerra do contestado é esquecida por nós do Oeste. Total. E pelo Brasil, né? É um Pelo massacre. país. As pessoas lembram mais de Canudos do que do contestado. Exato. Então, assim, que Santa Catarina privilegiada, de acordo com... Não, já antes do Pacto Federativo, quando a gente teve a Sudene e todas as políticas de desenvolvimento focadas no Nordeste, o Estado brasileiro já tá tacando dinheiro lá. Eu expliquei, tacaram dinheiro aqui no Nordeste sim, só que os seus líderes políticos não souberam fazer, salvo raras exceções. Eu vi algumas políticas aplicadas pela turma do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati no interior do Ceará, que funcionaram. Inclusive, boa parte da gauchada que tinha indústria de confecção, indústria de calçadista, foi pra lá e teve coisas, experiências legais, que dá pra gente olhar pros interiores do Nordeste e falar, pô, dá pra replicar isso. Dito isso, o homem público no Nordeste não fez uso desse dinheiro. E eu quero mostrar pro cidadão de lá que ele tá sendo roubado pelo próprio político e o próprio político tá roubando pessoas de outros lugares do Brasil. E tem que dar nome aos bois, que não é dinheiro do governo federal. Aí eu dou exemplo, é o dinheiro de São Paulo, o dinheiro de Santa Catarina. E aí, vamos resolver isso? E sabe o que é a real? O eleitor de lá falou, é verdade, o cara tá certo. E aí eu comecei a crescer nas pesquisas lá. E eu acho que isso é o importante. Quando você fala a verdade, por mais que ela machuque os sentimentos de alguns, ela liberta. A verdade liberta. E você pode falar o que for, mas as pessoas que são trabalhadoras de lá, que estão sendo assaltadas, elas estão muito, vamos dizer, abertas a algo novo. Alguém que diga a verdade escancarada na cara delas. Porque todos os políticos só são condescendentes. Chega lá, ô homem bom, ô esse cuscuz que gostoso. Aí vai, isso aqui é papo de picareta. E essa é a real, eu não vou ser picareta com eles. E eu tô crescendo lá por causa disso. Muito bem. Temos a participação aqui do Douglas, que daí fala mais sobre um dos nossos gargalos. Voltando a falar de questão regional, e o Renan vai entender. Considerando que você veio ou transitou de carro entre São Miguel do Oeste e Chapecó, provavelmente percebeu os pontos negativos da nossa BR-282. Quais foram os principais problemas de infraestrutura que você notou por aqui? Muito foi falado de São Miguel do Oeste por parte do Felipe, mas também gostaria de ouvir do Renan tanto sobre São Miguel quanto Chapecó enquanto municípios. A organização municipal dessas duas cidades, o público também está curioso quanto a isso. Vocês têm, assim, os municípios aqui, eles são oriundos de uma lógica de colonização que vem no final do século XIX, e você teve a colonização interna, oriunda de gaúchos ao longo do século XX que vieram para cá. Então você tem a pequena propriedade e a pequena cidade autossustentável. Quando você tem um modelo de cidades e propriedades autossustentáveis não sendo grandes, você tem um tipo de sociedade que vai ser igualitária no melhor sentido do termo e vai ser uma sociedade que se baseia em confiança. Então as cidades refletem isso. Né? As pessoas, como eu vi ontem, no domingo, tomando chimarrão na praia com crianças, sem precisar estar com os pais ao lado, correndo e brincando, aquilo representa uma cena que eu não vejo em 99% dos municípios no Brasil. Eu vi um tiquinho assim no sul de Minas. Tem alguns lugares que a gente vê que a gente fala, pô, aquilo é muito, muito legal. Poços de Caldas, né? Eu passei uma boa parte da minha infância, tem um pouco disso. Mas no estado de São Paulo isso não é possível. Então, vocês têm um modelo de sociedade que se dá através do processo histórico que levou vocês a serem assim, que é muito bom, que é muito superior à maior parte das sociedades, né, das cidades que nós temos no Brasil. E isso, inclusive, se reflete no modelo como as cidades se organizam, tá? Na limpeza que se tem nas cidades, nos serviços públicos de qualidade maior.
tudo isso. E eu tô falando aqui com base, vamos dizer, nos dados, os números de DH, os serviços públicos, a pouca dependência que as pessoas têm do Estado. E, entretanto, você percebe que quando nós estamos aí nesse elemento que envolve a capacidade de agência do munícipe, funciona bem. Quando entra o governo estadual e o governo federal, aí você tem esse susto de falta de infraestrutura. O susto da estrada muito ruim, atendendo um agro que é muito bom, ausência de ferrovias. A gente não tem um plano, né? O plano dos modais, que aqui de Santa Catarina deveria chegar tanto de ferrovia quanto de rodovia, que deveria ser aqui, como a gente tem escoação de produção de materiais pesados, né? Você tem bitrem passando por aí, deveria ser estradas todas de concreto. Isso não é feito. E aí entra a negligência, né? E aí você fica com esses paralelos estranhos. Municípios com alto IDH, com estradas, que eu não digo que é um nível maranhense, mas estradas piores do que as que eu vi, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Como é que pode um lugar altamente produtivo com uma estrada pior do que as do Rio Grande do Norte? Tem algo muito maluco aí. E aí entra essa questão que ela é eminentemente política. Que onde entra o governo federal, ele trata vocês como lixo. E vocês não são prioridade. E aí onde entra, vamos dizer, a capacidade de agência municipal das pessoas, ou seja, a capacidade de autonomia das pessoas, as cidades funcionam. Esse problema precisa ser resolvido. O meu estado, São Paulo, ele resolveu há muito tempo porque é um estado rico em si. Você tem muita arrecadação própria, e aí você criou... Primeiro, as estradas foram feitas pelo estado de São Paulo. Quase todas aquelas estradas grandes, bonitas que nós temos em São Paulo, a grande maioria são estradas estaduais. E depois teve uma política sólida de concessões e privatizações que fizeram aí que você criasse um business ligados a isso. E aí você teve um estado que vai bem obrigado na parte de rodovias. Aqui tinha que estar no mesmo estado, Paraná tinha que estar no mesmo estado, tá? E não estão. Então há um problema, volto a colocar, um problema político, histórico a se resolver aqui, tá? Que essa contradição do município para a estrutura federal e estadual se resolvam. E eu acho que tem que ter uma consciência maior. A classe política daqui não entendeu o seu papel no Brasil. Não entendeu. E eu também vi que pela primeira vez, agora na atual administração do Ratinho Júnior que está se encerrando, começaram triplicações de rodovias estaduais do Paraná. Algo que São Paulo já fez bem antes. Então só agora o Paraná está começando a triplicar. E Santa Catarina, amigo, melhor nem falar. Dito isso, Felipe Barcelos, pré-candidato a deputado federal pelo Missão em Santa Catarina, muito obrigado por atender o jornalismo da Condá. Suas considerações finais. Olha, eu que tenho que agradecer vocês. Chapecó está sendo maravilhosa com a gente, o Oeste está sendo maravilhoso. E assim, eu acho que as cidades de vocês têm muito a ensinar para o resto de Santa Catarina e para o resto do Brasil como devemos fazer políticas públicas e como devemos fazer gestão de cidade. A população, a cultura daqui tem que ensinar o resto do Brasil. Então, assim, eu só tenho a agradecer Chapecó e vocês podem ter certeza, como pré-candidato a deputado federal, eu vou lutar muito pela região e pela Santa Catarina para que o nosso dinheiro fique aqui e para que a gente não tenha que financiar o resto do Brasil. E você falou bem das nossas estradas, tá na hora de a gente ter dinheiro para investir em infraestrutura. Porque eu garanto que se o dinheiro tivesse aqui, teria já triplicação de BR, teria duplicações onde precisaria e o escoamento de produtos vindo aqui do Oeste daria muito mais dinheiro para a nossa região. Também agradeço ao Matheus Batista, que é vereador de Joinville pela União Brasil, mas integrante do MBL há muito tempo. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Suas considerações finais. Bom, eu que agradeço. Como eu disse, é uma honra estar aqui. Já é minha terceira vez aqui na cidade e vou voltar muito para cá, com certeza. Até porque meu chefe de gabinete é daqui, né, de Chapecó, tá ali acompanhando. E assim, já pegando no gancho do que o Felipe disse, eu acho que boa parte do nosso propósito é transformar transformar mais o Brasil em São Miguel do Oeste, transformar mais o Brasil em Chapecó, transformar mais a qualidade de vida do brasileiro como um todo, aquilo que a gente encontra no oeste do estado e em boa parte do estado como um todo, mesmo os grandes centros urbanos que agora estão tendo um pouco dessa desordem, né, desses processos que a gente já conversou aqui, mas acho que o nosso propósito é esse, assim. Então, como eu disse, né, quem é Renan Santos, quem é brigadeiro, conheçam, né, sejam generosos para conhecer as propostas, procurem aí no YouTube, podcasts, entrevistas, que vocês vão encontrar muita coisa, uma experiência muito diferente do que vocês veem aí em boa parte dos grupos políticos. Então, de novo, muito obrigado e é uma honra e sempre que precisar, estou sempre à disposição. E Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, partido do qual é fundador e presidente nacional. Muito obrigado por atender o jornalismo da Condá e suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, um bate-papo de altíssimo nível. Olha
que apresentador brabo, viu? Tá de parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo. Nada mais do que obrigação. Mas assim, fazer obrigação bem feita hoje no Brasil virou um privilégio, viu? Infelizmente, né? Não é com essa cultura que fomos criados. Mas, enfim, tá de parabéns. E o meu recado para a região é: ambicionem mais, entendam que o Brasil tem que ser mais a cara de vocês, como disse o Matheus, que o Brasil tem que aprender com vocês, mas que vocês não podem se comportar como crianças no jogo. Seus representantes têm que cuidar de Santa Catarina e da região nos termos que nós colocamos aqui. Nós temos que ir para Brasília discutir como os lugares que usam o dinheiro de vocês e fazem malversação desse dinheiro vão ser bem administrados. Porque existe uma frase, não sei se é comum aqui, mas é comum lá de onde eu venho, que é: quem paga a banda escolhe a música. Se vocês estão pagando a banda, ou seja, vocês estão pagando a conta do governo federal, vocês têm que escolher qual a música tocando, ou seja, como os lugares têm que ser administrados. Hoje não é assim. Tem um cara do Amapá tocando o Senado Federal, tem um cara da Paraíba tocando a Câmara dos Deputados, né? E com todo respeito e amor que eu tenho a esses lugares, eu amo o interior do Nordeste. Cara, os políticos de lá são os piores do Brasil. Você não vai colocar numa empresa pra administrar ela quem cuida dos piores setores dela e tem os piores desempenhos, mas na política brasileira sim. É como se eu ligasse assim: ó, deixa eu ver qual o pior técnico que rebaixou um time pra Série D. Deixa eu colocar esse cara na seleção brasileira. É assim que funciona a política brasileira. Os lugares com os piores indicadores ocupam os maiores espaços. E isso tem que mudar. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e dar o like, para levar os enigmas da onça ainda mais longe. Te vejo na próxima!